Paz do Senhor, meus irmãos. É com satisfação mais uma vez que estamos aqui com vocês para participarmos de mais um EBD em Síntese Podcast, uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva. E este evento ele é coordenado pelo Departamento de Educação Cristã, que é também coordenado pelo pastor Reinaldo Odilo. Hoje nós estamos mais uma vez com a lição de juvenis, a lição de número 11, e nessa lição de número 11 nós vamos tratar aqui, o tema dela é o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. Eu, seu irmão em Cristo, presbítero Otoniel Félix, está aqui comigo nesta oportunidade, uma vez mais, o nosso querido professor Moab Santos. A paz do Senhor, meu professor, né, presbítero Otoniel, prazer tê-lo conosco de volta, né? E estamos aqui, a nossa oração é para que esta lição seja uma bênção na vida dos professores, na vida dos alunos e de toda a igreja que estiverem acompanhando esse tema. Amém. Professor Moab, hoje nós estamos com um desfalque, nosso querido professor Francisco não vai poder estar conosco hoje, mas louvamos a Deus pela oportunidade de uma vez mais estarmos juntos, né? A lição de hoje, professor Moab, nós vamos tratar aqui sobre o fruto do Espírito Santo. E a lição, ela traz aqui os objetivos, na verdade, que o aluno e o professor na sala, na verdade, deve passar para o aluno, e o aluno deve também absorver, que é apresentar a multiplicidade do fruto do Espírito Santo. O segundo ponto é incentivar o cultivo do fruto do Espírito Santo, e tem um terceiro ponto, que é explicar a relação entre o fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, professor Moab. Nesta lição de hoje, que nós vamos tratar aqui sobre o fruto do Espírito Santo, o professor no domingo vai se atentar que a lição ela está dividida em alguns pontos. Existem os três objetivos e alguns pontos a serem analisados. O ponto 1 é o fruto do Espírito Santo em si. O ponto 1, onde vai tratar da relação com Deus, esse fruto da relação com Deus, e vamos tratar aqui sobre as várias manifestações desse fruto, como ele se manifesta em nós, como luz do mundo, sal da terra, e temos um segundo ponto na lição, que é cultivando o fruto do Espírito Santo, e um terceiro ponto, que é a relação entre o fruto do Espírito Santo e os dons espirituais. Professor Moab, nós aqui, de antemão, aqui como forma introdutória, o que você tem a trazer para nós neste momento, nessa lição? Amém. Inicialmente, eu quero apenas destacar a importância de termos essa clareza em distinguir, em diferenciar o fruto do Espírito Santo dos dons do Espírito Santo, né? Nós percebemos que com o passar do tempo a igreja ela vem buscando cada vez mais os dons espirituais, né? Buscando estar uma igreja avivada, uma igreja que alcança sempre além, mas hoje nós estamos diante de um tema bastante relevante que vai apontar para a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo dentro de nós. E essa obra ela é de alta relevância porque ela vai distinguir alguém que está em Cristo e que não está em Cristo, né? Eu lembro quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que quando o homem peca, ele torna-se desagradável a Deus. No capítulo 6, quando começa a abordar a questão de Noé, o texto bíblico diz que o homem estava de uma degradação tão complicada que todos os seus pensamentos eram maus, tudo que se processava em sua mente era ruim. Mais à frente a pouco, nós encontramos a manifestação de Cristo e de uma forma extraordinária, Deus diz: Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Diante de uma sociedade desagradável a Deus, nós temos ali a imagem de Cristo como o homem agradável a Deus, né? O Deus agradável, o homem agradável, né? Por conta das naturezas. E o Espírito Santo produzindo esse fruto em nós, ele nos faz agradáveis também a Deus, porque nós passamos a ter a imagem de Cristo em nossas vidas. Isso, muito bem. De forma introdutória, é importante também o professor, no domingo, atentar
para trazer conceitos. Eu sempre digo isso e sempre friso para que as pessoas, o professor ensina no domingo e as pessoas que nos assistem entendam que quando você conceitua, quando você apresenta as definições, faz com que as pessoas e aqueles que nos ouvem, eles também entendam e de uma forma mais ampla, vamos assim dizer, né? Aquela questão. Então, com relação a trazer o assunto do fruto do Espírito em si, é bom identificar no domingo, porque o título da lição é O Fruto do Espírito Santo. Então, é identificar o que vem a ser esse fruto. Porque o fruto propriamente dito, nós sabemos que é uma fruta, e a Escritura não está aqui revelando uma fruta em especial, né? Então, ela traz aqui uma forma tipológica, vamos assim dizer, é um tipo, é uma forma simbólica que também a ideia aqui seria essa, né? A forma simbólica para apresentar essa ideia e esse transparecer, vamos assim dizer, do Espírito Santo na vida do cristão. Porque, partindo do princípio que o fruto do Espírito Santo ele é dado ao crente em Jesus, aquele que nasceu de novo, porque vamos fazer aqui uma ligação. A primeira coisa que acontece na vida do ser humano é o novo nascimento. De acordo com Efésios, capítulo de número 1, versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer que em quem vós estáis. Aí ele continua, depois que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, só vai estar em Jesus, ele está falando de Jesus, depois que ouvir a palavra da verdade. E ele diz, em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, tendo nele crido, ele vai dizer assim, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então ele está trazendo uma relação em o que a gente chama de salvação, onde o Espírito Santo entra e a partir do momento que ele entra na vida do ser humano, ele regenera, faz com que ele nasça de novo, e esse novo nascer é que vai apresentar essas características que vamos chamar de fruto do Espírito Santo. Uma vez que o ser humano nasce de novo, vem sobre ele a própria pessoa do Espírito Santo, porque a promessa do Senhor Jesus, lá no capítulo 16, 15, 16 e 17 de João, a promessa dele é de que o Espírito Santo viria para nós. Tivemos lições falando sobre a vinda do Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, mas aqui, em especial, estamos fazendo de uma forma introdutória, e o professor lembra que estamos tratando da pessoa do Espírito Santo que vem morar na vida daquele que nasceu de novo. E o novo nascimento é feito pelo próprio Espírito. Uma vez essa pessoa nasceu de novo, uma vez que nasceu de novo, o que é que ocorre? Ocorre que esse espírito passa a habitar dentro dela. E esse espírito habitando dentro dela, as características e o caráter propriamente dito do próprio espírito, ela será, vamos dizer assim, transferida para a própria pessoa. Por que transferida? Porque a partir desse momento, esse caráter e essas ações serão modificadas. Se houve um novo nascimento, agora nós estamos, professor Moab, diante não só de uma nova criatura, mas também de novas atitudes. Então, o fruto do Espírito Santo aqui está revelando o seu caráter, porque nós vamos tratar aqui neste fruto nada mais, nada menos do que a própria ética de Deus, ou seja, a sua ética transbordando através de nós, porque certa vez Jesus falou, vós sois luz do mundo e sal da terra. É outro símbolo que o Senhor Jesus usa aqui no Novo Testamento para demonstrar esse relacionamento entre eu, Deus e o mundo. O mundo vai nos ver. Então, é com o fruto do Espírito Santo e através dele que nós nos relacionamos e as nossas atitudes serão manifestas, vamos assim dizer. Então, conceituando a palavra fruto, esse termo em si, se a gente for pegar apenas o dicionário, e ele vai trazer o termo grego aqui utilizado aqui, inclusive na leitura, no texto textuário que tem aqui, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Efésios 5 e 9 é o texto aqui utilizado como base dessa lição. O termo fruto aqui que aparece tanto em Efésios 5 e 9, como também vai aparecer lá em Gálatas 5:22, que depois vamos comentar, a palavra fruto em si, o dicionário em si vai trazer um termozinho grego chamado de carpo, ou seja, é para identificar tanto um fruto natural, como esse que você encontra numa árvore, como uma forma simbólica de se dirigir a alguma situação específica. Então, por isso que quando nós, professor, tratamos desse assunto, desse tema em especial, fazendo essa relação, você não acha interessante que o professor demonstre para o aluno no domingo essa relação da questão relacionada ao caráter e da questão relacionada à própria atitude, porque se o caráter mudou, se houve um novo nascimento, as atitudes mudarão. Se as atitudes mudarão, então as ações das pessoas serão diferentes. E o fruto do Espírito Santo justamente demonstrará essa situação, essa nova vida, né, Simone? Perfeitamente, e a gente começa já a ter clareza também
de que é impossível alguém que não está em Cristo ser agradável a Deus, não é? Por mais que ele tenha uma atitude que é humanamente, assim, em uma análise geral, é uma atitude correta, geralmente a gente encontra alguém que, olha, o fulano tem uma boa ação, é um bom homem, ele ajuda, ele tem uma boa obra, ele criou algo tão bom, mas vamos perceber que o homem ele será agradável a Deus quando o Espírito Santo habitar de fato em sua vida, quando ele se tornar templo e morada do Espírito Santo. Como foi bem apresentado, a questão há uma necessidade da regeneração, há uma necessidade do nascer de novo. E isso Jesus ele deu bastante ênfase quando ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. E é justamente por isso, porque quando o homem ele é regenerado, o Espírito Santo agora começa a produzir uma mudança dentro dele, uma mudança que cada dia ele não tem uma boa obra de aparência, ele tem uma boa obra porque o Espírito Santo já começou a trabalhar em seu coração, em sua mente, em sua forma de pensar, diferente de alguns períodos que nós temos por aí, né, períodos políticos, onde as pessoas, com o propósito de conquistar o outro, aí traz uma aparência, uma máscara, né, de uma pessoa bondosa, de uma pessoa amorosa, de uma pessoa que quer o bem de todos, o bem comum. Mas o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa é algo extraordinário, é algo humanamente impossível, é algo de Deus na vida do homem. E só através de Cristo e do Espírito Santo essa mudança de fato poderá ocorrer de forma plena. Justamente. Até porque, quando tratamos dessa relação do fruto do Espírito Santo na vida do crente, nós estamos falando, como eu falei anteriormente, das atitudes que essa pessoa passará a ter né? Novas atitudes. É nova criatura com novas atitudes. E como eu havia dito, esse termo fruto, como eu disse, se você pegar o dicionário, ele vai aparecer, o dicionário do grego, né? Ele vai aparecer não só relacionado a um fruto propriamente dito, mas também relacionado a ações, relacionado a atitudes, até relacionado a animais, lucro, ganho, ou seja, por isso que quando nós analisamos o termo no seu contexto, aí nós entramos na questão de semântica, aí vamos entender o que o escritor estava querendo passar. Quando Paulo vai dizer em Efésios 5:9, neste texto principal aqui da leitura em classe aqui, antes, na verdade, né, o que a gente chama de texto áureo, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, ou seja, o fruto do Espírito, ele está dizendo que o fruto desse Espírito está, ou seja, está presente em toda bondade e justiça e verdade, ou seja, há três características que o fruto do Espírito vai estar presente, na justiça, na bondade e na verdade. Aqui, partindo desse princípio, você analisa que ele aqui está se referindo não a um fruto propriamente dito, mas ações. As ações que provêm do Espírito Santo, ou seja, esse caráter, essa ética que provém do Espírito, vai estar justamente refletida. É justamente o que o nosso comentarista da lição aqui, ele traz justamente no texto bíblico em classe, dois textos. João capítulo 15, versículo 1 ao 8 e Gálatas 5, 19 ao 25. Uma vez que nós estamos aqui em Efésios 5 e 9 dizendo que o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, e apresentamos que ele vai estar presente nessas atitudes, né, com essas três situações aqui, você observa que no capítulo aqui 19, o comentarista da lição aqui, ele traz esse primeiro ponto, vamos dizer aqui assim, né? Nesse primeiro ponto e esse segundo ponto relacionado à lição de hoje. Esse fruto, ele traz a ideia da videira verdadeira, de que Jesus diz aqui, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, e o versículo 2 ele vai dizer que toda vara que em mim não dá fruto, ele diz que a limpa, a tira. Observe que, de fato, este fruto está se relacionando com as atitudes das pessoas. As atitudes das pessoas. Porque quando Jesus traz essa ideia, e o termo utilizado aqui é justamente esse que eu falei para você, o termo aqui para fruta em grego, mas ele está identificando, nesse contexto aqui, as atitudes e ações das pessoas. Porque se eu estou nele,
Jesus está dizendo aqui nesse capítulo número 15, se ele é a videira e ele utiliza essa figura de linguagem ali para representar, demonstrar, porque Jesus, como um grande professor, você sabe muito bem, e o professor mostra isso na sala de aula no domingo, que ele se utiliza de figuras de linguagens, ele se utiliza, e as parábolas eram a forma literária que Jesus se utilizava de uma forma tão ampla, porque ele fazia com que os seus ouvintes entendessem o que ele estava querendo passar. As pessoas se situavam no lugar e, vamos dizer assim, vivenciava a história. Então Jesus utiliza uma árvore que era muito comum, a chamada videira, e ele faz esse exemplo, dá o exemplo de que caso ela não dê fruto, ele vai ser o quê? Jogada fora, mas aqui da fruta ele limpa, ou seja, ele pega uma situação do cotidiano para demonstrar o quê? Que esse fruto, aí nós hoje entendemos o quê? Esse fruto que, como nós já conceituamos aqui, essas nossas ações, ela só será feita de forma correta e engrandecerá a Deus, porque se você pega no capítulo 5 de Mateus, lá depois do sermão do ontem, versículos 15, 19 ali em diante ali, Jesus vai dizer assim que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ele usa outra figura, que é luz. Assim, da mesma forma que ele está utilizando aqui como fruto. E a videira, ele diz, olha, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. E qual é a consequência das pessoas verem nossas boas obras? Que não é praticar obra boa, não, é nossas atitudes. É glorificar o Pai que está nos céus. Ou seja, ele se utiliza dessa forma justamente para demonstrar a sua atitude, a sua vida através da videira, porque ele é aquele que traz a vida, nós somos ramos. Ou seja, a nossa, vamos dizer assim, as nossas ações, elas serão justamente demonstradas a partir de quem? A partir de Cristo. Por isso que nossas ações estarão de acordo com a vontade do Senhor. As nossas ações estarão de acordo com a sua ética, as nossas ações estarão de acordo com a sua moral. Ou seja, é aí que nesse ponto, professor Moab, no capítulo 15, segundo o Evangelho de João, ele traz essa ideia, essa reflexão relacionada à própria videira. E quando a gente faz essa leitura, é bem importante essa comparação, nós temos um texto onde Jesus apresenta fruto no plural, né? E nós temos um outro texto onde se apresenta fruto no singular. Como foi bem abordado, Jesus está falando do que a gente produz por estar nele, né? Essas boas obras, essas ações que começam porque nós estamos em Cristo, né? Enquanto em Gálatas, o apóstolo apresenta a imagem de Cristo em nós, que é a fonte das boas obras. Então, o fruto, o Espírito Santo produz a imagem de Cristo em nós, o Espírito Santo produz pessoas parecidas com Cristo, e essa pessoa que parece com Cristo, ela vai produzir esses frutos que Cristo anuncia no Evangelho de João. Então, é importante a gente ter essa clareza de que sem o Espírito Santo, nós nunca seremos parecidos com Cristo. E, ao ser parecidos com Cristo, nós começamos a ter atitudes visíveis para as outras pessoas, né? As pessoas vão olhar para nós e, por isso, vão glorificar a Deus. Porque quando nós fazemos boas obras, mas fazemos com arrogância, fazemos para nossa própria glorificação, o máximo que nós recebemos é elogios à nossa pessoa. Mas quando o fruto do Espírito Santo está em nós e temos a imagem de Cristo, cada vez que nós fazemos algo, toda a honra, toda a glória, toda a glorificação não fica em nós, ela é transferida para Deus, porque Cristo passa a ser visto em nós. Isso. É interessante também que você falou aí, porque quando a gente já vai para o texto de Gálatas, no capítulo número 5, né? Na lição aqui, ela está trazendo esses dois textos em comparativo, né? Ela já faz aqui uma distinção e ela compara as obras que seriam da carne e o fruto do Espírito. Ou seja, as atitudes daqueles que estão afastados de Deus, daqueles que estão em pecados, daqueles que estão longe da sua presença, para as atitudes daqueles que estão na presença de Deus. Inclusive, ele diz que quem está ou quem anda no Espírito, Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo número 5, aqui, aquele que tem o Espírito Santo, ou seja, aquele que não tem o Espírito Santo, este tal não pertence ao Senhor, não é dele. Então, quando alguém não tem o Espírito Santo, a prática será o quê? Prática de obras mortas, ou seja, as obras da carne, em contraste com o fruto do Espírito. Por isso que quando
A Escritura traz aqui, João capítulo 15 e Gálatas capítulo de número 5, você observa que no capítulo 15 de João, o autor e Jesus quer demonstrar porque a ideia do povo hebreu é que quem era a videira no Antigo Testamento? A nação de Israel, né? A nação de Israel, você tem isso em Oséias capítulo 9, Oséias capítulo 9, versículo 10, ou seja, você vai ver Israel como sendo identificada com uma videira, Isaías capítulo 5, versículo 1 ao 7. Então você observa que no Antigo Testamento havia essas afirmações de que Israel era uma videira, porém essa videira, que é Israel, em muitos momentos fracassou, transgrediu. Aí Jesus se apresenta agora no Novo Testamento como a videira verdadeira. Ou seja, ele traz aqui demonstrando que por ser a videira verdadeira, ele mostra aqui o quê? Que a partir dele, e o pai é o agricultor, né, o lavrador, e ele sendo a videira verdadeira, observe que, uma vez que ele é a videira e nós estamos nos ramos, os frutos eles sairão nos ramos, mas esse fruto só pode aparecer, servir da própria videira, ou seja, é algo natural. E Jesus faz justamente isso para demonstrar essas nossas atitudes. Por isso que aqui o nosso comentarista, a nossa lição agora entra na leitura de Gálatas capítulo 5, versículo 19, o contraste das obras da carne com o fruto do Espírito, professor Moab. Uma vez que nós estamos em Jesus, o que é que se espera? Que nossas atitudes, elas sejam feitas em Deus, que nossas atitudes elas sejam feitas em Deus e que nossas atitudes elas sejam feitas de forma que glorifique a Deus. Ao contrário de se estivermos longe, as obras da carne é que prevalecerão. Professor Moab, com relação aqui, esse segundo ponto aqui já de Gálatas capítulo 5, fazendo esse contraponto das obras da carne e do fruto do Espírito, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, o motivo de fato ele ter feito isso, ou porque ele identifica-se dessa forma, e ele faz esse contraponto aos Gálatas. O apóstolo Paulo estava justamente abordando a questão da mentalidade legalista, né? Aquela mentalidade onde a aparência ela já traz um resultado. E o apóstolo Paulo ele traz agora uma clareza diferente, onde a ação, a atitude que glorifica a Deus, ela não é um mero ritual, ela não é um mero costume, vamos dizer assim. Ela tem que ser resultado de uma ação genuína, uma ação de Deus na vida de uma pessoa. E Cristo, ele deixa isso também claro em João, quando ele diz: sem mim nada podereis fazer. Então, o apóstolo Paulo, ele traz agora para a igreja uma visão diferente a respeito de um comportamento que agrade a Deus. Enquanto alguém pensava que, para ser agradável a Deus, estava vinculado a um ritual, a uma prática, uma agenda, o apóstolo Paulo diz: não, o caminho é diferente. O caminho para ser agradável a Deus consiste em ter em você o fruto do Espírito Santo. Após a vida ter sido entregue, de fato, a Cristo, e o Espírito Santo ele produzir em vocês essa nova vida. E o interessante que a gente tem que lembrar também é que, por mais que essas palavras sejam palavras conhecidas, né? Amor, bondade, benignidade, não estamos falando de uma bondade humana, natural. Estamos falando, sim, de um caráter, de uma postura, de uma obra, de uma atitude que é resultado, né? O fruto no sentido de resultado do trabalhar do Espírito Santo na vida de uma pessoa. É por isso que o fruto do Espírito Santo, ele não é algo que você vai ficar deitado numa rede e de uma hora para outra você vai, estou bom, né? Não, o Espírito Santo trabalha em você e você vai se entregar ao Espírito Santo. Você vai lutar contra a sua própria carne, lutar contra o seu desejo, lutar contra o seu eu. E nessa batalha conjunta, o Espírito Santo dando direcionamento, fortalecendo, o Espírito Santo trabalhando em nós e a gente entregando-se ao Espírito Santo, cada dia mais nós nos tornaremos mais parecidos com Cristo. Tudo bem, é verdade. E um ponto importante a ser dito é que quando nós tratamos agora da Epístola aos Gálatas,
E esse combate contra justamente essa questão aí legalista, como você está dizendo, e Paulo entra nessa questão aqui da obra da carne, fruto do Espírito, ele diz que há uma luta grande entre ambos para controlar o ser humano. Quando ele fala de carne, obra da carne, seja frisado e seja dito uma vez mais, para que nossos alunos entendam que obra da carne aqui não é essa carne que você vê, não. Eu digo porque já vi pessoas dizer, essa carne aqui não presta. Não, não é a carne propriamente dita. Ele está falando da natureza humana. Essa natureza que tem tendência, que é pecaminosa, ok? Então, em contraste com a obra da carne, porque a natureza humana gerará o quê? Inimizade, porfia, idolatria, feitiçaria, e por aí vai. Então, uma vez que esses pecados são justamente mais expostos pela pessoa estar dominada por essa obra, por essa questão da natureza, porque estão mortos em delitos e pecados, né? Assim que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 2, mortos em delitos e pecados. Quem está morto em delito e pecado, consequentemente, eles estão longe de Deus. E a consequência é essa obra. Então, aí ele vai apresentar aqui algo interessante, porque ele começa falando a respeito, o professor Mário, ele começa falando aqui a respeito do fruto do Espírito. Ele diz que depois de numerar aqui várias obras da carne, ele diz que o fruto do Espírito, quer dizer, ele diz assim, mais o fruto do Espírito é. Ou seja, ele começa a fazer aqui uma contraposição. Ele está contrapondo-se àquela questão que havia falado antes. Eu estou falando aqui do que é ruim, mas aquele que estão em Jesus, eles estão o quê? De forma diferente. Por isso que aqui está se falando de atitudes. É fruto do Espírito, não é frutos, né? Não está no plural, frutos. É fruto, porque a partir desse fruto é que todas essas características são o quê? Manifestas na vida das pessoas, certo? Não é vamos dizer assim, cada bênção dessa aí, a bondade, amor, não significa dizer que são frutos, não, são características de um único fruto. Por quê? Porque o fruto é do Espírito. Capítulo 5, se não me falha a memória, agora não lembro, capítulo 5 de Romanos. Se eu não me engano, professor Moab, é o versículo 19. Procura pra gente aí, que me vê agora esse versículo aqui, que diz assim, que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, se o fruto ele é dado, é uma obra do Espírito, como Paulo vai revelar aqui, isso significa dizer que são características de um único ser. Então, e uma coisa principal, algo importante, principal aqui nessa lição, é que quando ele começa aqui, Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 e diante, ele tem uma tríplice função. Na verdade, não é tríplice função, é uma tríplice, é um ritmo tríplice, vamos dizer assim dizer, né? Ritmo tríplice. E o termo ritmo tríplice está em um comentário justamente aos Gálatas, em um comentário, eu não me lembro agora o nome do autor, mas o livro é Comentário Esperança. Ele chama de ritmo tríplice. Isso aí. Por que ele chama de ritmo tríplice? Porque ele observou, o comentarista lá observou que a cada, a cada três aspectos deste fruto, ele observa que está um vinculado ao outro. Observe bem, dos versículos aqui, ele vai dizendo assim, quando ele vai citar aqui a respeito do desdobramento do amor, aí tem amor, alegria e o quê? Paz. Ou seja, observe que há um ritmo tríplice, há um desdobramento. Aí depois, quando ele vem falar a respeito da fidelidade ou da conduta pessoal do ser humano, aí ele diz que há fidelidade, há uma mansidão e há um domínio próprio. Você observa que esse ritmo, ele sempre está ligado um ao outro. E ele começa com o quê? Com o amor, porque Deus é amor. Professor Moab, fazendo essas distinções, professor, o professor no domingo, ele começará a demonstrar para o aluno que, em contraste do que é a obra da carne, o fruto do Espírito demonstrará as atitudes dele, mas ao observar a forma tríplice que esse fruto é demonstrado, tem um relacionamento nosso para com o ser humano e tem um relacionamento nosso também para com Deus, e esse relacionamento nosso para com Deus, ele vem e ele também se relaciona com o ser humano, porque se o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, professor, como é que esse amor é manifesto, professor Moab? Amém. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, né? Ele Uhum, traz essa sabedoria, né, para os nossos corações.
Nós podemos perceber agora que, e até a lição ela vai nos ajudar nesses pontos, porque ela separa, né, sabiamente, quando ela diz relação com Deus, relação com o próximo e relação com nós mesmos, né? Então, esse amor, né, derramado em nossos corações, faz com que o Espírito Santo possibilita a gente entender e amar a Deus, amar o próximo, esse amor que Deus coloca em nossos corações, possibilita o cristão ele perdoar, dando início nesse amor é onde tudo as demais atitudes elas vão estar também relacionadas. Então, o Espírito Santo em nós produz esse amor genuíno, verdadeiro, não uma aparência de amor, mas de forma que o homem ame de fato a Deus sobre todas as coisas, incondicionalmente, independente das situações, porque ele passa a enxergar em Deus aquele que é provedor, salvador e sustentador. Então, o Espírito Santo faz o homem amar ao próximo, amar a Deus, e ajuda o homem a amar o próximo também. É tanto que quando Jesus ele fala dos mandamentos, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus apresenta um mandamento, não que a pessoa diga, a partir de hoje eu vou fazer isso e faz. Jesus está apresentando justamente a marca de alguém que tem o fruto do Espírito Santo, e por ter o fruto do Espírito Santo, nele agora é uma pessoa que passa a ter de fato o amor que dará vida. Jesus falou assim: os amigos, os verdadeiros amigos, dão a vida, né? Pelo seu próximo. Por quê? Porque esse é o amor sacrificial, é o amor que obedece, que ama ao mandamento, que agrada a Deus. E só o Espírito Santo é capaz de produzir essa realidade em um coração. Verdade. E o nome do autor do livro é Adolf Pohl, é um alemão, né? Adolf Pohl. E trouxe essa ideia de desdobramento tríplice, porque ele identificou justamente o primeiro desdobramento do amor, que é o amor, o próprio amor, a alegria e a paz. Depois ele identificou o desdobramento em relação ao próximo, que é a benignidade, longanimidade e a bondade. E depois ele identificou o desdobramento tríplice relacionado à conduta pessoal, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Ou seja, as coisas de Deus são muito, assim, vamos dizer assim, lindas, né? Porque até numa situação como essa você vê que há uma organização. Há uma organização. E o capítulo que falei de Paulo é Romanos capítulo 5, versículo de número 5. O amor do Espírito Santo, Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa obra, esse fruto, na verdade, do Espírito, professor Moab, esse fruto do Espírito, nós também identificamos ele como uma conduta moral e ética do cristão, né? Assim, por que a conduta moral? Porque, de certa forma, ela vai demonstrar, pegando um conceito assim bem, bem simplório do que seria a moral em si, a questão relacionada à própria ao costume em si, apesar que moral nós falamos de conjunto de regras, né? Só que aqui eu estou falando já indo bem para o conceito realmente que veio do latim, que é mores, que é relacionado ao próprio costume. E ética também tem a ver com costume, só que ele vai ficar um pouco, vamos dizer assim, diferente um do outro, mas estão ligados um ao outro. Porque quando falamos da própria moral, por que estou dizendo isso, professor? Porque a lição, quando ela trata aqui de fruto do Espírito, ela está tratando aqui o que eu entendo, o que eu vejo, e como já vi também outros comentaristas falarem a respeito de conduta ética do cristão. É a chamada ética cristã, não é assim? Ética cristã. Então, quando falamos dessa questão da própria moral, ela vai prever o quê? A moral, ela vai prever o que seria certo e o que seria errado. Já a ética, ela vai prever o que seria bem e mal. De uma forma bem simples, nós podemos dizer que é isso. Se a ética prevê o que é bem e mal, então quando eu digo assim, que o fruto do Espírito é bondade, benignidade, então é uma conduta ética do cristão em relação àqueles que estão nos vendo e se relacionando conosco. Porque você só vai saber realmente se você
possui o fruto do Espírito no dia a dia, porque o termo grego ali é traduzido como fé, mas ele é uma fé que nos leva à fidelidade, seria mais nesse sentido. A mansidão, ou seja, é o dia a dia, nossas atitudes que vai ser demonstrada nesse convívio no dia a dia com o ser humano, professor Mota. Então, nesse caso, professor, quando tratamos dessas condutas, o que podemos trazer mais para o nosso professor no domingo, trazer e fazer referência ao aluno na classe? Eu gostaria de ler aqui um comentário, uma parte do comentário aqui do segundo volume, do comentário bíblico de Moody, que ele aborda justamente longanimidade, benignidade e bondade. É rapidinho. Ele diz: longanimidade relaciona-se com a atitude da pessoa para com os outros e envolve uma recusa de revidar ou se vingar do mal recebido. Literalmente, paciência. Benignidade seria mais bem traduzida para amabilidade. É a benevolência nas atitudes, uma virtude visivelmente social, como você bem comentou aí. E bondade é uma probidade da alma que aborrece o mal, uma honestidade definida de motivações e conduta. Então, a gente começa a perceber mais fortemente o quão impactante é uma vida que se entrega a Cristo, né? Uma vida entregue a Cristo não é uma vida que apenas que se isola, né? Como alguém pensa, exatamente, se isola, vai para o deserto. Não, uma vida que o Espírito Santo trabalha, alguém que se parece com Cristo, é uma pessoa que vai para a sociedade, interage com a sociedade. E a sociedade ela é abençoada por pessoas que, de fato, têm o fruto do Espírito Santo. E professor Moab, o autor da lição, ele também fez uma visão assim didática, e colocou o que eu falei aqui a respeito desses desdobramento tríplice, né? Ele também relaciona de uma forma de desdobramento e divide em 3 pontos. Ele fala aqui no ponto 1.1 sobre a relação com Deus, que envolve o amor, envolve o gozo, que seria a alegria, né? A paz. Aí ele vai citando aqui também. E a relação com o próximo, que seria a longanimidade, a benignidade, a bondade. E a relação consigo mesmo. Aí coloca a fé, coloca a mansidão e coloca a temperança, né? Ou seja, você observa que essa questão, e a gente aqui já pode também dizer mais alguma coisa relacionada à própria, alguma questão realmente aqui do fruto do Espírito, porque na lição ela está bem definida, mas é importante aqui tratarmos aqui sobre o ponto principal aqui de tudo, que é o amor. Amor, professor. Quando falamos de amor, esse amor aqui e o amor que foi derramado, porque é a partir do amor que deriva tudo. É assim? Se Deus é amor, então, se Deus é amor, a partir do amor, esse amor vai ser justamente demonstrado através de atitudes. Você acabou de ler aí, interessante, porque são essas atitudes, esse convívio social, é aí que a gente vai demonstrar realmente a nossa vida cristã, a nossa ética cristã. É quando dizemos não para o que está errado, é quando dizemos sim para o que está certo, para o que está correto, quando praticamos a verdade. Ou seja, é aí onde a nossa luz será resplandecida diante dos homens, porque é uma obra que estará sendo vista, mas por causa de quê? Por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Eu só faço isso por causa de Jesus, eu só não roubo por causa de Jesus. Na primeira oportunidade de defraudar, eu não defraudo por causa de quem? De Jesus. Ou seja, Cristo é que molda nosso caráter. Aí Romanos capítulo de número 12 vai estar escrito lá que quando o homem nasce de novo, né? Paulo está tendo vamos dizer assim, ele traz aquele entendimento do homem que nasceu de novo, né? E ele diz que deve haver uma transformação e uma renovação pelo próprio Espírito. Esse texto de capítulo 12 de Romanos é importante frisar porque mostra justamente essa metamorfose que o homem tem. Uma metamorfose que ele vai ter quando Cristo entra em sua vida. E tudo isso por causa de quê? Do amor. Amor, professor Moab. Essa palavra aí, né? Tão, vamos dizer assim, curta, mas que um significado enorme. Exatamente. E dependendo do grupo social, vai puxar essa palavra amor para contextos totalmente fora do que nós estamos falando aqui, né? Nós não estamos falando do que alguém chama de amor, quando na verdade é um sentimento simplesmente atrativo de desejo por um próximo, mas estamos falando de um sentimento
de algo que vem de Deus para nós. Certa vez, alguém fez uma boa atitude e outra pessoa ficou impressionada e diz: Olha, que interessante, que extraordinário isso que você fez. Só que a leitura é a seguinte: quando alguém tem um fruto do Espírito Santo, ele passa a entender que as boas obras elas têm que ser feitas, elas devem ser realizadas simplesmente porque são boas obras. Cristo nos formou, a Bíblia diz que nós fomos feitos para boas obras. Então, quando nós fazemos aquilo que é certo, nós não estamos fazendo nada de especial. Nós estamos fazendo aquilo que devemos fazer. Quando uma pessoa produz uma boa obra ou realiza algo, mas que não é por conta de Cristo na vida dele, aquela boa obra faz essa pessoa se sentir alguém extraordinário, alguém superior, alguém melhor, né? E é diferente. Quando Cristo trabalha na vida de alguém, essa pessoa passa a entender que o correto tem que ser feito, porque o correto é correto. O próximo, a gente tem que ajudar o próximo, porque ele precisa da nossa ajuda e a gente tem como ajudar, simplesmente por isso. Não porque nós nos tornaremos maiores ou melhores que ninguém porque fizemos alguma coisa. Não precisa postar nas redes sociais porque você deu um pão, porque você deu uma cesta básica. Quem tem o fruto do Espírito Santo, quem tem Deus na sua vida, quem se parece com Cristo, ele faz, porque ele tem prazer quando o seu próximo está bem, né? Ele tem prazer quando ele tem compaixão pelo seu próximo, ele não envergonha, ele não usa as pessoas para se engrandecer. Então, é possível perceber pelas motivações quando alguém age pelo fruto do Espírito ou quando é pelas obras da carne. Um outro detalhe das obras da carne aí, até fazendo essa relação, é que algumas pessoas agem com algumas obras que desagradam a Deus, mas acha que isso se anula porque faz outras coisas que entendem ser corretas, né? Olha, eu sou uma pessoa correta, uma pessoa boa, porque eu não mato, porque eu não roubo, eu não minto, mas tem outros comportamentos escondidos. Quando nós falamos do fruto do Espírito, estamos falando de um caráter completo. Estamos falando de alguém que se parece com Cristo quando está diante da multidão, mas também quando está a sós, em seu quarto, em sua casa, em seu trabalho. Ele se parece com Cristo em todo esse momento. É. Professor Boab, eu não acho necessário se nós assim discorrermos cada ponto aqui a respeito do amor, do benignidade, bondade e tal, porque na lição ela está bem distribuída e o professor, ele, com certeza, ele vai pesquisar mais sobre isso, mas o amor realmente é algo que a gente deveria parar mais um pouquinho e trabalhar no domingo, por quê? Porque quando tratamos de amor, existe também assim uns conceitos meio errados do que seria amor. Aí por isso que a gente tem que, como eu sempre digo, eu gosto dos conceitos. Então, a pessoa deve buscar o conceito do que seria amor nas escrituras, onde é que ele entra, em cada momento em que ele é utilizado. Nós sabemos que no Novo Testamento nós temos basicamente três palavras que se utiliza para expressar o termo amor, né? Só que em cada contexto diferente, os gregos utilizavam as palavras para amor de uma forma diferente, certo? Ainda existia uma outra palavra que, salvo engano, no Novo Testamento a gente não encontra ela relacionada a amor também. Até porque ela é preenchida pela palavra amor filéu, pelo filéu, que seria o storge, que seria relacionado à própria, um amor mais relacionado à família, porque o termo filéu, ele significa aquele amor, no Novo Testamento ele é apresentado, e inclusive Mateus vai estar lá no capítulo 10, quando ele trata a respeito do relacionamento de um pai para com uma mãe, ou seja, é aquele amor mais emocional, afetivo. E quando falamos a respeito de ágape, às vezes a gente diz assim, ágape é o amor de Deus, né? Porque está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e é porque Deus amou ali, é ágape, né? Vem de o verbo é agapau. E por que eu estou dizendo isso? Porque daí a gente vai distinguindo e mostrando onde é que ele entra. Aí o que eu falo semanticamente, né? Onde é que ele entra na palavra, no contexto, na construção da frase. Então, ágape, ela não só se refere a Deus em si, porque agora sim, ela é utilizada e no Novo Testamento, e isso é vale lembrar, é uma obra dos escritores do Novo Testamento, ele trazer o termo ágape para demonstrar justamente essa questão relacionada desse amor a Deus. Por quê? Porque na época dos escritos do Novo Testamento,
esse termo, o ágape, o agapau em si, ele era um amor relacionado a um amor que seria preferencial, um amor moral preferencial. Aí, como Deus amou o mundo, ou seja, Deus preferiu cada um de nós, por isso que morreu por nós. Ou seja, a ideia, os escritores do Novo Testamento, eles identificaram, apesar dessa ser uma palavra que não só na cultura grega, e os gregos antigos falavam, trabalhavam com ela, mas os escritores do Novo Testamento, vamos dizer assim, isso que eu estou dizendo é que são comentaristas que falam sobre esse assunto, dizem que eles buscaram na leitura da Septuaginta, que é uma versão do Antigo Testamento para o grego, onde se fala a respeito relacionado ao amor em si, aparece esse termo ágape como um termo mais voltado para as questões divinas, mas não significa dizer que é um amor apenas relacionado a Deus, porque em João capítulo número 20, versículo 2, você vê Jesus usando o termo fileu para se relacionar ali com o apóstolo João, o discípulo do amor. Você também vê em João capítulo 11, versículo 3 e versículo 36, quando Jesus está diante de Lázaro, o seu amigo Lázaro, como amou Lázaro, o termo amor duas vezes vai aparecer ali no versículo 36 que falei, e no versículo número 3 vai ser fileu, não vai ser HP, mas não significa dizer que Deus não amava Lázaro com amor divino, né? Porque ágape não é referência a amor divino, mas é um amor preferencial. E ele é atribuído a Deus pela forma preferencial com que Deus nos amou. Então, isso é importante frisar, porque na antiguidade a, a demonstração é de preferência. Com o passar do tempo, foi demonstrado e identificado no Novo Testamento para Deus que nos prefere, ou seja, Deus prefere o ser humano, por isso que morreu por nós. É um amor relacionado à própria moral e racional. Aí também identificamos com amor sacrificial. Aí é de onde vem o termo que os irmãos dizem. É um amor incondicional, né? Só que o termo aqui não é bem incondicional, mas ele se torna incondicional porque vem de quem? De Deus, certo? Mas tanto o fileu como a ágape, eles são usados até de forma intercambiável às vezes no Novo Testamento, mas é claro, como estou dizendo, a ágape, esse amor aqui que começa como fruto do Espírito, é um amor que e é identificado como ágape, que é esse amor preferencial, esse amor foi colocado no nosso coração pelo Espírito Santo para demonstrar o que Deus sente pelo ser humano quando nós sentimos a dor do outro, porque 1 Coríntios capítulo 12 vai demonstrar o corpo de Cristo, professor Moab. E se um membro sofre, todos nós sofreremos junto com ele. Ou seja, esse amor tem que estar no nosso coração. E ele é o que? Ele é transbordado e ele é manifesto através de quê? Das nossas atitudes, professor Moab. Com relação a essa questão, professor, já entrando aqui para o final, nós vamos aqui falando a respeito do amor, aí engloba todas as outras questões que seria mansidão, bondade, tudo isso provém do que seria amor, e com isso, inclusive nós já tratamos sobre esse assunto, mas vamos só para nós concluirmos, tudo isso vai fazer com que cada um de nós cultivemos o fruto do Espírito. Vamos cultivar o fruto do Espírito. E como se cultiva o fruto do Espírito, professor Moab? Renunciando a si mesmo, né? E buscando cada vez mais estar cheio do Espírito Santo, né? Existe sim uma responsabilidade humana nessa jornada de se parecer cada vez mais com Cristo. Cada dia que se passa, o mundo ele está tentando nos parecer com o mundo, né? E o Espírito Santo está trabalhando em nós para que a gente se pareça com Cristo. Então, nessa caminhada, nós precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus através da palavra. Nós precisamos negar a nós mesmos. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, diz: pensai nas coisas que são de cima. Então, é importantíssimo que a gente alimente esse lado, não é? Porque se a gente se nós não nos esforçarmos, nós, ao invés de estar mais parecido com Cristo, nós estaremos mais parecidos com o mundo, né? Nunca estaremos parecidos com Cristo diante de uma natureza, como já foi bem abordado aí, uma natureza que deseja, que muitas vezes quer, e essa luta, né? Deseja aquilo que é contrário ao Espírito, mas um homem que valoriza, que prioriza a vontade de Deus, aquele que nasceu de novo, que pensa nas coisas que são de cima, ele vai cada vez mais estar renunciando a si mesmo. E essa eu afirmo como a verdadeira batalha espiritual, né?
É a batalha que você luta para que você esteja no centro da vontade de Deus. E não é algo fácil, não é algo simples, mas é possível em Deus. Amém, glória a Deus. É isso mesmo, é. Quando tratamos de o que seria cultivar, né, professor? E aqui a gente, de fato, estamos indo para o final, mas vamos deixar essa aqui, como você falou aí. Cultivar, quem cultiva, ele guarda, e quem cultiva, ele age de forma a manter aquela circunstância ou aquela situação da melhor forma possível. Então, cultivar é guardar, é cuidar, né? Nesse contexto aqui. Por isso que, fazendo assim esse link com o que você disse, vou citar mais uma vez Romanos, capítulo 12, o apóstolo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Aí ele diz que apresenteis o quê? O vosso corpo, ou seja, se as nossas atitudes são através do nosso corpo, nós praticamos através do nosso corpo, da nossa fala, não é assim? Então, se apresentarmos a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável, aí ele vai dizer que isto aí é um culto racional. E não sede conformados com o mundo, ele vai dizer, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E assim você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Com isso, você vai ver que no Gálatas 5 e 24 vai dizer, justamente, vai confirmar isso que eu estou dizendo aqui, porque vai dizer que os que são de Cristo, ou seja, como mantém, como cultiva. Os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. E se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Com isso, a gente também deve fazer a diferença, a distinção que fruto do Espírito e dom espiritual não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dom espiritual nada mais é que, vamos dizer assim, poder, dom divino. Na verdade, eu costumo dizer que os dons espirituais é o poder de Deus atuando em nós. E o fruto do Espírito é o caráter de Deus atuando em nós. Mas ambos não têm nada a ver uma coisa com a outra. Fruto do Espírito são as nossas atitudes e faz parte do nosso caráter cristão e a ética cristã. Já o dom espiritual são atributos que o Senhor dá ao ser humano para servir melhor a igreja. Ou seja, nem todo mundo tem certos dons, mas todo mundo deve ter o Espírito e o fruto do Espírito em si. Professor Moab, vamos agradecer a Deus por mais uma lição que nós chegamos ao fim. Tinha muita coisa aqui para falar, viu? Deixar a gente vai longe. Mas somos gratos a Deus e não deixe de compartilhar, né? O que estamos assistindo aí, deixe seu like. E outra coisa, faça também o quê? Um comentário aí, comente e na medida do possível estaremos respondendo. Professor, como sempre dizemos, vamos dizer, graças te dou, Pai, por mais uma oportunidade, no nome de Jesus. Amém.